com saúde, eu edito as duas editorias. Tem uma editora assistente, que é a Flávia, e nós somos, e tenho mais 4 repórteres. Todas essas pessoas produzem tanto para saúde quanto para equilíbrio. O equilíbrio começa a ser feito na quarta-feira, que a gente faz a reunião de pauta, que é bem uma reunião de ideias de pautas, como transformar elas em pautas para o caderno. A gente já discute ali que tratamento a gente vai dar para as coisas, a gente vai fazer em forma de perguntas, vai fazer com personagens, vai contar uma história, vai ter foto, vai ter arte, vai ter ilustração. Isso é um pouco conversado nessa primeira reunião. Aí a partir daí a gente decide qual vai ser a matéria principal e o que a gente chama de segunda matéria, que é a matéria menor, publicada também toda semana no caderno, e as pessoas começam a tocar e a gente vai fechar só na terça-feira da semana seguinte. Nesse meio tempo a gente vai fazer um espelho, que é uma guia, uma orientação de como é que o caderno vai ser dividido, o que vai na página 2, o que vai na página 3, o que vai na página 4, a depender de se tem colunistas na semana, tem colunistas que são semanais, tem colunistas que são quinzenais, e a gente distribui também as sessões fixas, o que cada sessão vai trazer naquela semana. Todo mundo fica com uma cópia desse espelho para ir acompanhando o que está sendo feito. A arte também tem uma cópia disso. E a gente vai produzindo tudo que vai entrar lá. O que fecha na terça-feira mesmo é a matéria de capa e a capa ela mesma. Assim. E aí uma outra coisa que ficou pendurada pelo caminho. A ideia é que as páginas vão sendo fechadas a partir de sexta-feira, mais ou menos. E saúde, a brincadeira é diferente, né? Você chega no dia com uma pauta prevista, pode ser que aconteça 1 milhão de coisas que vão virar a sua pauta do avesso, e aí no fim da tarde a gente vai ter ali a definição de espaço, que também vai definir se você vai dar uma pauta mais na qual você investiu mais e ela é maior e tem mais penduricalhos, ou se você vai dar uma pauta menor porque o seu espaço é muito apertado. Normalmente as entrevistas são feitas pelo telefone, dificilmente alguma das repórteres vai a algum lugar, a menos que tenha um evento para ser visto, assim, sei lá, se alguém estiver apresentando uma nova tecnologia ou apresentando um novo jeito de fazer massagem, sei lá, aí a gente vai até o lugar. A gente participa de todo o processo de realização de uma reportagem. Você sugere a pauta que você vai fazer, você apura, escreve, você ajuda a pensar em como aquilo, junto com o diagramador e com a fotografia, em como aquela matéria vai ser apresentada graficamente. Então você pensa se vai ter fotos, se a gente vai pautar um ilustrador, enfim. A gente também participa da revisão da matéria, ajuda a fazer os títulos, enfim, desde o inicinho, desde quando nasce a matéria, até a hora de fechar, escolher o melhor título, a melhor chamada de capa, o que vai ter chamada e o que não vai, a gente participa do início ao fim do processo. E em editorias maiores, eu acho que o trabalho ele é mais segmentado um pouco. Então você tem o repórter, tem o redator, e tem que ser assim mesmo para a coisa funcionar. A gente faz um pouco tudo ao mesmo tempo agora, assim, e esse é o grande barato, porque é muito diferente você fazer um texto para editoria diária de saúde, um texto do dia ali, uma notícia, repercute com algumas pessoas, entende direito o que aconteceu e publica. Isso é muito diferente de você tentar achar os melhores personagens para caber na sua história e você, enfim, poder contar uma história mais legal, mais aprofundada, normalmente ouvindo muito mais gente para um texto mais longo também. A gente está, enfim, se adaptando. Faz 2 anos que a gente faz as duas coisas e todo mundo está se acostumando a trabalhar com os 2 tipos de texto ao mesmo tempo. Tem uma divisão assim, eu sou editora assistente da Beatriz, que é a editora do caderno, e ela cuida mais do fechamento de saúde e eu fico um pouquinho mais por conta do equilíbrio, mas ela sempre lê todas as páginas no final, eu cuido mais da parte operacional mesmo. Tem a Raquel, que é uma repórter que a gente tem aqui também, que costuma me ajudar bastante com o fechamento do equilíbrio,
mas as matérias são feitas por todo mundo. Então a gente tem que sugerir tanto reportagens de equilíbrio quanto reportagens de saúde e se dividir, enfim, dividir a cabeça, o tempo, para fazer as duas coisas. Pauta para a saúde normalmente é o que a gente chama de hard news. É a notícia quente. Então, uma pesquisa epidemiológica que diz, por exemplo, que está aumentando o número de crianças com hipertensão. Isso é uma pauta de saúde. Saiu publicado num periódico científico e vai ter ali um tratamento de notícia. Então, alguém vai comentar e a gente vai explicar onde foi publicado, como é que saiu, e isso vai para o jornal do dia seguinte, porque não pode esperar. O que é pauta de equilíbrio? Primeiro que é um espectro muito mais amplo de pautas. O equilíbrio não é um caderno de saúde. O equilíbrio é um caderno de viver bem, é um caderno de uma busca por um bem-estar, que vai muito além dessa saúde, dessa notícia de saúde, assim. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma capa de equilíbrio, crianças passam a ter doenças de adulto. E daí como elas convivem com isso, como os pais convivem, tem toda uma questão comportamental, tem uma questão familiar, envolve relacionamento e tal. Em saúde não, vai sair lá, aumenta o número de crianças com diabetes. Então são tratamentos diferentes. E eu acho que o equilíbrio vai além. Uma coisa que dá bastante trabalho também, no nosso caso específico do caderno de saúde, é que a gente tenta sempre investir em boas artes, em bons infográficos, que eu acho que o tema saúde permite bastante isso. Você mostrar como funciona um novo tratamento, ou como funciona um determinado processo do corpo, e a gente teve que se acostumar um pouco com isso, porque no equilíbrio a gente não fazia tantas artes desse tipo. Então foi uma das coisas às quais a gente teve que se acostumar e que às vezes, dá até mais trabalho do que fazer a própria matéria. A saúde já foi criada com esse espaço para esse personagem de domingo. A ideia era dar uma cara, um nome e uma história para questões de saúde. Então, o menino curado de raiva. Uma coisa é você relatar ali no jornal que um menino em Recife, se eu não me engano, foi curado de raiva. Primeiro caso no país, super importante e tal. O que a gente fez? No domingo a gente fez um perfil do menino. Quem é esse menino? De onde ele saiu? Como é que ele vivia? Que cara ele tem? O que ele fazia? O que ele estudava? Como é a família dele? Como é que ele enfrentou essa história da raiva de depois ter sido curado? Então é essa a ideia, assim, dar uma cara e um jeito e uma reação, assim, um jeito das pessoas conviverem com determinadas doenças ou com determinadas cirurgias, determinadas questões relacionadas à saúde, né? O equilíbrio recebe bastante carta, principalmente por causa dos colunistas. A gente tem 4 colunistas que se revezam na página 2, a gente tem a colunista de neurociência, a gente tem o Rodolfo Lucena, que é um colunista de corrida, a gente tem a Roseli Saião. Então, assim, se for contar as cartas da Roseli Saião, aí nem vale. Aí, com certeza, o equilíbrio recebe mais. E uma coisa que eu notei, que eu achei muito boa quando eu entrei no equilíbrio, foi isso, que tem um retorno bom dos leitores. Eles escrevem carta, não só e-mail, cartinha mesmo, sabe? Às vezes para elogiar, para pedir uma matéria. Eles ligam pra cá, nem sempre elogiando, às vezes criticando. Isso é normal, assim. Quando você trabalha no jornal, você tem que aprender que você está exposto, que qualquer errinho que você tem, alguém vai perceber. Ainda mais na nossa área, vai ter um especialista exatamente naquilo que você falou, e aí que ele vai dizer, olha, não é bem assim. Quando é assim, a gente não tem nenhum problema, corrige, mandou, erramos, enfim. O jornal tem esse tipo de canal para isso. Eu recebo muita ligação e muito e-mail de gente que se identifica com a pauta. É muito interessante, assim. E aí é legal que as pessoas sempre querem dividir o que deu certo. Então, tomei um remédio X que eu queria que você contasse para ela que existe. Ou fiz um tratamento com qualquer coisa que eu queria que você contasse para a pessoa que existe. É super comum, assim. Eu acho que são histórias que as pessoas se identificam muito facilmente, porque, enfim, é alguém comum que tem a coisa que as pessoas têm, as doenças que as pessoas têm, e as pessoas se sentem próximas, assim.